Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Cumprimentamos aos senhores e senhoras presentes aqui no salão, nossos queridos ouvintes da Rede Boa Nova de Rádio, bem como os nossos amigos que nos acompanham pelas redes sociais. Vamos agora agradecendo a Deus nosso Pai, Senhor da vida, Jesus, Mestre Divino, a todos esses amigos, companheiros da espiritualidade, mentores desta casa, que já prepararam o ambiente para nos receber, que a partir do momento que adentramos a essa casa, já estamos sendo tratados, tranquilizados, nos deixando mais serenos e mais tranquilos. Então, agradecidos que estamos por essa oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos nessa casa em nome da luz, do Espírito e da tranquilidade. Que a palestra dessa noite nos traga o ensinamento necessário e que nós tenhamos a tranquilidade de absorvermos e de colocarmos em prática todos os ensinamentos que serão ministrados nessa noite. Agradecendo novamente e pedindo que nós nos tornemos pessoas mais tranquilas, mais serenas, com o pensamento sempre elevado ao alto e que nossa centelha divina jamais se apague. Que assim seja, graças a Deus. O tema da noite de hoje é a política divina. Esse tema ele é tirado do livro Vinhas de Luz, item 59, psicografada pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E quem falará sobre o tema para nós nesta noite é o nosso companheiro Eduardo Nunes, a quem vamos envolvendo para que ele seja feliz na sua explanação. Boa palestra, companheiro. Muito obrigado. Que a paz do nosso Mestre nos envolva hoje e sempre. Que os bons espíritos nos inspirem para que a gente possa transmitir estes conhecimentos, esse estudo da mensagem do nosso Mestre de forma clara e objetiva, trazendo luz, clareza sobre as questões da nossa vida cotidiana, do mundo espiritual e de como é a melhor forma para que a gente possa interagir entre esses dois mundos, o mundo material e o mundo espiritual, a qual nós verdadeiramente fazemos parte. Saúdo também e agradeço a oportunidade de todos que nos acompanham pelas redes sociais, e que possamos ter uma excelente noite de muita luz. Conforme foi anunciado o tema política divina no livro Vinha de Luz, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, o Espírito Emmanuel, seu grande mentor, tutor, orientador desta vida em diversas obras que foram psicografadas pelo médium. Emmanuel, nesta série que compõe o livro Vinha de Luz, trazia um trecho do Evangelho do Novo Testamento, onde ele coloca a passagem do Evangelho e um texto despretensioso de fazer qualquer interpretação perfeita, mas apenas trazendo luz à mensagem do Mestre, a mensagem de Jesus. Para nós espíritas,
Jesus é o espírito mais elevado que nós tivemos entre nós. Para nós, ele é o exemplo, o modelo e o guia. Mas nós só podemos referenciar algo da qual nós conhecemos. E é muito difícil nós sairmos do campo da adoração a Jesus, livre e sem reflexão, para o campo do estudo da mensagem de Jesus. E o entendimento de Emmanuel e dos espíritos superiores que trouxeram a doutrina espírita e trouxeram tantas e tantas cartas psicografadas e livros, é que a gente possa pegar a mensagem de Jesus e interpretar com uma lógica do mundo espiritual, da nossa vida, da nossa verdadeira vida, para que a gente aprenda a trilhar o caminho da vida, da nossa existência, da forma correta, sem erros, sem enganos, sem equívocos, sem ilusões e sem falsas promessas. Nesse caminho, muitas vezes, nós vamos nos deparar com lições duras, principalmente das quais nós somos aqueles que constroem a sua própria existência. Tudo aquilo que nos acontece, não há uma causa exterior, e sim uma motivação interior. Eu que comecei pelas minhas atitudes a atrair para mim aquilo que é necessário para que eu possa seguir na evolução. E o caminho que Jesus nos propõe é o caminho da evolução, sendo ele o exemplo, o modelo e o guia. Então, para nós, Jesus não é um mito, algo inalcançável. Jesus é a meta. Jesus é o objetivo. Andar como ele anda, falar como ele fala, agir como ele age. Esse é o nosso objetivo. Mas para que a gente possa alcançar, precisamos conhecer Jesus. E assim, neste capítulo que se intitula Política Divina, Emmanuel trouxe uma passagem, uma frase, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. O capítulo 22 de Lucas, de onde foi tirada essa passagem, ele traz os momentos finais de Jesus encarnado. Eles estavam, ele e os seus 12 apóstolos, futuramente, mas na época discípulos, estavam se preparando para a ceia da Páscoa, ou a Santa Ceia, como nós popularmente conhecemos. Eles estavam reunidos e perguntaram para Jesus onde que eles iriam se reunir para aquela ceia. E Jesus dá a orientação de que eles deveriam procurar uma determinada pessoa que estaria com um cantil de água em frente ao poço e falar para ele preparar o ambiente que eles iriam ceiar na sua casa. E então, naquele momento oportuno, os discípulos foram lá, encontraram o homem e disseram: nós vamos para a sua casa. Preparada a ceia, Jesus e os discípulos então estão diante da mesa e começa uma conversa aonde Jesus, já sabendo do seu destino logo depois da ceia, que ele seria preso, diz que o traidor estaria entre aqueles que estavam à mesa. Era Judas, mas ele não disse naquele momento quem seria. Então começou uma discussão, mas quem, Senhor, iria traí-lo? Nós somos todos fiéis a ti, jamais deixaríamos o Senhor ser preso. Contando com uma força que eles achavam que tinham, mas que na verdade não tinham. Quando começa essa discussão, alguns dentre eles começam a se colocar como sendo mais
devotos de Jesus do que os outros. E Jesus esclarece para dizer o seguinte: aquele dentre vós que quiser ser o maior, que seja o menor. Eu, por exemplo, vim aqui para servir. Essa é a frase que Emmanuel retira do texto evangélico para discorrer sobre a política divina. A política que é utilizada para organizar a vida aqui na Terra e principalmente para que a gente possa se nortear no nosso comportamento, no nosso correto comportamento, deixando de lado as nossas vaidades, o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Porque aquele que foi o maior entre nós, na verdade, veio para ser o menor, aquele que mais servira. E Jesus explica isso aos discípulos em plena Santa Ceia. Quem quiser ser o maior, que seja o menor. Eu, entre vós, sou como aquele que serve e não aquele que veio ser servido. Para que a gente possa discorrer um pouquinho mais sobre o tema, é importante a gente entender sobre o termo política, de forma séria. A política, ela é a forma desenvolvida entre os seres humanos para que se possam desenvolver as ações de interesse que seja público. Na Grécia Antiga, o povo se reunia na praça e ali cada um falava das suas dificuldades e dos seus interesses. Eu estou precisando disso, estou precisando daquilo, a minha rua precisa de determinadas coisas, o meu bairro precisa de mais coisas. Essa era a forma política de relacionar na Grécia Antiga os interesses de várias partes da população daquela região. Então, assim se fazia política, em praça pública, conversando e discutindo os interesses das próprias pessoas. Dessa discussão, dessa conversa, saíam as leis, as regras para a sociedade. Olha, tal pessoa invade o meu terreno, tal pessoa está produzindo muito barulho depois de tal hora. Então, começa a se criar as regras para que o convívio social seja equilibrado e todos possam conviver em paz. Ou seja, a política é uma evolução da sociedade. É algo muito sério e que deve ser levado e entendido dessa maneira. Das políticas que são discutidas, das ideias e das necessidades da população, saem as leis e as regras que vão vão determinar a ética daquela sociedade. E quem cumpre as leis está agindo dentro das leis, está agindo de acordo com o que a sociedade espera que ele haja, e quem não cumpre vai receber a punição devida por não cumprir a lei, que é uma regra de sociedade. O Império Romano tinha também a sua forma de política, com os seus senadores que discutiam ali os interesses de cada região daquele império. E para os dias atuais, nós temos uma estrutura. Muitos países têm essa estrutura muito semelhante à do nosso país, do Brasil, onde representantes da população discutem lá as demandas dessa população. Então, as pessoas, quando a gente quer alguma coisa para a nossa cidade, para o nosso bairro, para a nossa rua, nós começamos a demandar aos vereadores, aos deputados estaduais, às quais nós temos o direito de votá-los e exigir que eles levem as nossas demandas para serem votados. E quando nós mandamos, eles formam uma agenda, vê lá a maior quantidade de demanda e levam para o Congresso para tentar aprovar leis que se faça cumprir aquela vontade. Algumas conseguem avançar, outras nem tanto, outras precisam de negociações, mas é assim que se faz a política aqui no nosso planeta, aqui
no nosso país e em muitos países desse planeta. Porém, nós não estamos falando aqui, no Centro Espírita, de leis e de organizações e instituições humanas. Nós estamos falando de instituições espirituais, que são regidas também por suas leis, mas que não são leis que são criadas pelos homens. São leis divinas. Elas simplesmente existem e são imutáveis. Diferentemente da lei dos homens, nós podemos mudar as nossas leis aqui. Mas a lei divina, ela não muda. Ela é igual em qualquer lugar do universo, em qualquer planeta. É a mesma lei. Nós temos, dentro das leis divinas, leis que regem a matéria, como, por exemplo, a lei da gravidade. É um exemplo de uma lei que em todos os planetas existe uma gravidade, porque são concentração de massa que atrai os corpos para o seu centro. Aqui no planeta Terra nós temos uma determinada gravidade que faz com que qualquer corpo que eu solte no espaço vai cair. Não importa se esse corpo é de uma pessoa rica, de uma pessoa pobre, da religião A, B ou C, todos os corpos vão cair porque eles estão sujeitos a uma lei, a lei de gravidade. Mas também tem leis que regem o mundo espiritual, que são as criações divinas, os espíritos criados por Deus, da qual nós fazemos parte. Essas leis são imutáveis, não mudam pelo meu interesse ou pela minha conveniência. Elas simplesmente existem. O grande sacada, a grande jogada que a gente precisa detectar o quanto antes é como que funcionam essas leis. O que exatamente elas regem, porque se nós infringirmos essas leis, nos gera sofrimento. E o sofrimento, de forma consequentemente, vai nos jogar para a gente respeitar a lei mais uma vez. Ou seja, se hoje nós estamos vivenciando situações de sofrimento, é porque em algum momento eu não observei essas leis, ou algumas delas. No Livro dos Espíritos, a doutrina espírita traz com maior clareza algumas leis que ficaram evidentes para essa espiritualidade. Esses espíritos mais evoluídos, que já passaram por situações como a nossa, que já identificaram e estudaram as questões da espiritualidade, do mundo espiritual e de Deus, conseguiram trazer e compilar para nós algumas leis a qual nós estamos sujeitos. Dentre elas, nós temos lei de adoração e lei de trabalho. Ou seja, dentro da condição do espírito, ele precisa de momentos de adoração. A adoração, para nós espíritas, é a prece. É o momento de nós nos conectarmos com algo superior a nós. Uma inteligência que é muito maior do que a nossa e que saberia nos conduzir pelos melhores caminhos. Vamos falar a verdade. Quanto tempo do nosso dia nós paramos para fazer uma prece? Quantos minutos? Quantos segundos? A nossa vida atual criou um dinamismo que a gente não para mais. É um compromisso atrás do outro, um telefonema atrás do outro, uma pessoa, uma mensagem que eu estou lendo, um e-mail. Eu não paro mais para me conectar com a espiritualidade superior. Com isso, se eu não me conecto, eu já estou infringindo uma lei universal, uma lei divina. Ou seja, muito facilmente eu vou acabar fazendo escolhas que não vão me ajudar no meu processo, porque eu não estou conectado com nada superior. Eu estou conectado apenas com as coisas aqui, da terra, da matéria,
dos negócios, do dinheiro, das pessoas, preocupado, angustiado, sem parar para fazer a minha oração, a minha prece. A lei de trabalho. Muitas vezes nós trabalhamos muito. É uma lei divina, sensacional. Mas o que é que nós estamos produzindo com o nosso trabalho? Será que dentro desta regra divina, ele somente quer que a gente fique carregando caixa para cima e para baixo? Ou será que esse trabalho tem a ver com trabalhar em nós as nossas deficiências? Acabar com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo, com a nossa vaidade. Neste momento eu vou citar apenas essas duas principais leis, embora no livro dos Espíritos existem 10. E a maior delas, a lei de justiça, amor e caridade, que nós vamos desenvolver no próprio texto de Emmanuel. Ou seja, a política divina é exercida quando eu consigo compreender as leis, me conectar com elas e viver dentro delas, entendendo, compreendendo qual é o meu caminho, qual é a minha necessidade. Mas, Eduardo, é muito difícil, como você fala, a gente não para a oração. Essas leis divinas, elas estão em nós, como foi citado na nossa prece hoje, o companheiro falou de que nós somos a centelha divina. A centelha divina que nós somos, existentes dentro de Deus, criados por Deus, nos conecta com essas leis todas, que faz com que a gente intuitivamente sinta quando a gente está tomando uma decisão boa ou uma decisão ruim. A gente não se sente bem quando a gente toma uma decisão ruim. E isso já é um sinal de alerta de que a lei divina está colocando o seu alerta dentro de nós, e isso não é legal. Isso vai trazer sofrimento. Não deveria ser por aí. Mas nós vamos tocando e vamos tomando as nossas decisões e, posteriormente, arcando com as consequências dessas decisões. Então, se não é possível eu me conectar pela percepção das leis divinas, como é o contexto da nossa vida atualmente, eu tenho uma opção, eu tenho uma outra forma, porque Jesus fez exatamente esse papel. Na sua passagem pelo planeta, ele trouxe e foi exemplo daquilo que ele pregava. O maior discurso de Jesus é situado no Sermão da Montanha. Não há quem duvide de que ali está toda a essência do cristianismo. E ele vai dizer: bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados aqueles que sofrem. Se nós estamos hoje em sofrimento e angústia, como muitos de nós estamos, sem saber por onde ir, sem saber o que fazer, Jesus dá o alerta: bem-aventurados, felizes porque estão sofrendo, não porque ele quer e se compraz com o nosso sofrimento, mas porque o momento do sofrimento é um momento de despertar, é um momento de refletir. É quando eu olho para como está a minha vida atual e aquilo me incomoda muito. Eu não queria que fosse assim. Mas dentro da lógica divina, se as minhas atitudes me levaram a isso, é a mudança das minhas atitudes que vai mudar esse status atual. É eu mudar o comportamento com relação a certas coisas específicas que vai fazer com que esse meu estado mude e que eu tenha mais felicidade. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus.
Não sei se todos recordam da passagem que fala sobre os pobres de espírito. Mas os pobres de espírito, quando Jesus se refere, era porque os doutores da lei, os fariseus, os sacerdotes da época, aqueles mesmo que combinaram com Judas Iscariote a prisão de Jesus para entregá-lo a Pilatos, para posteriormente ser crucificado, eles tinham essa ideia, né, já tinham tudo preparado para condenar Jesus lá na sua trajetória. E foi importante, naquele momento, quando ele fala assim: pobres de espírito são aqueles que são chamados pelos fariseus de pobres de espírito. Eram as pessoas que acreditavam em Jesus. Eram as pessoas que ouviram na mensagem de Jesus um alento para a sua alma. Mas os sacerdotes, com toda a sua autoridade, com todo o seu orgulho, a sua vaidade, por serem conhecedores dos textos que eles pregavam, diziam assim: esses são pobres de espírito. Mas Jesus dizia: felizes os que são esses pobres de espírito, porque eles verão o reino dos céus. Jesus está falando: felizes esses que são humildes, que reconhecem que existe uma inteligência muito maior, que existe uma sabedoria muito maior do que aquela que é pregada pelos homens, que é a sabedoria divina, que é a mensagem que ele veio trazer, a mensagem de humildade. Lembram-se da passagem? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Entender que nós estamos aqui para servir, para sermos humildes, é reconhecer que essas leis divinas é onde está a sabedoria do caminho para a nossa felicidade. Nós só vamos precisar agora nos conectar com essa sabedoria divina para entender essas leis divinas, que foi o papel do Espiritismo, o papel de Jesus, nos ensinar o caminho. E dentre eles, a humildade é a maior de todas, sem dúvida. Se eu não for humilde e achar que a sabedoria está aqui, na minha cabeça, eu vou me guiar por aquilo que me levou para os problemas que eu estou hoje. Porque eu não tenho conhecimento total deste mundo espiritual e das leis divinas. Quando eu sou humilde, eu reconheço de que existe uma sabedoria maior, existe um caminho do qual eu não conheço, que eu preciso trilhar para poder acompanhar e evoluir e não ter mais sofrimento na minha vida. Jesus também falou: bem-aventurados os que são misericordiosos. Misericórdia, na leitura, no ensinamento de Jesus, significa que eu preciso de misericórdia. Por que eu preciso de misericórdia? Porque eu errei. Eu errei muito no meu caminho. E o problema não é eu errar, porque se eu não sei, o único caminho que eu tenho é tentar. E nós estamos tentando. Mas nós estamos tentando e sofrendo, tentando e sofrendo. Se eu tiver misericórdia divina, eu vou poder perceber o quanto antes o caminho melhor a ser seguido. E o meu sofrimento cessa o quanto antes. Ele só vai ter o tempo necessário para que eu aprenda a seguir pelo caminho correto. E é assim que o Espírito vai se desenvolvendo. Mas para que eu tenha misericórdia, qual é a regra? Que eu receba a misericórdia. A regra é que eu também tenha misericórdia com os outros, para que eu possa aprender a perdoar, porque os outros também erram. E ninguém aqui está próximo da perfeição do nosso Mestre. Humildemente reconhecer que esse espírito, esse companheiro, esse familiar, que hoje faz com que a nossa convivência seja perturbadora,
ele também está nesse caminho, nesse mesmo caminho que eu. Ele também está, muitas vezes, equivocado no seu comportamento. E ter misericórdia é reconhecer isso. Eu não sei tudo, eu não sou o maior dentre todos, mas ele também está nesse caminho. Eu o perdoo, porque preciso do perdão divino. A mensagem do nosso mestre é que a gente possa começar a partir de agora, já que estamos cientes de qual o melhor caminho para que a gente possa traçar, amar ao próximo como a si mesmo, mas principalmente amar aquele que nos é o contraditor ou os nossos inimigos. Mas é claro que eu não amo o inimigo da mesma forma que amo aquela pessoa que eu gosto. O que Jesus pede é que eu tenha e deseje o bem àquele que me deseje o mal. Que eu possa transformar tudo aquilo que está sendo ruim em algo positivo. Eu entendo que ele está nesse estágio e que ele tem os seus interesses em me prejudicar. Mas, Senhor, que ele seja digno de tudo aquilo que for bom para ele. Que ele possa receber a sua misericórdia também, como eu também a recebo. Um avanço no nosso processo. Olha como essa atitude pode ser libertadora, e se a gente, como ser humano, nos trilhássemos dentro dela, as guerras acabariam. Porque eu não tenho motivo para guerrear com alguém só porque ele tem uma forma de pensamento diferente. Ele quer terra. O que o Cristo fala? Se o teu inimigo te pede para andar 1 quilômetro, anda 2. Se o teu inimigo te pede a sandália, entrega também a sua túnica. É claro que é muito para nós abarcarmos isso, mas olha o que o Cristo está falando. Não é o interesse material, não é a terra. O que é importante para a nossa alma é o perdão. E fazendo essa comparação, a lei divina e a lei dos homens, elas estão caminhando juntas. A tendência que os Espíritos nos explicam é que a lei dos homens um dia alcance a lei divina, que é única e imutável, mas que os homens se conscientizem dessa lei divina para que possam trazer as suas leis aqui na terra. Porém, o que Jesus diz, ele não vai esperar até que os homens tenham as suas leis, iguais às leis divinas. Ele nos recomenda que, apesar de nós não termos leis que nos obrigam a amar, nós não termos leis que nos obrigam a perdoar, que por nossa própria vontade, pela nossa própria consciência, nós já deveríamos estar praticando isso em prol da nossa evolução. E agora fica a pergunta para nós: até quando nós vamos esperar que as leis dos homens obriguem a gente a perdoar, a amar, a respeitar? Esta regra já está intrínseca na nossa existência. Nós queremos e precisamos agir assim, o quanto antes. Porém, a nossa conexão, por meio da prece, por meio do trabalho na nossa transformação, e principalmente se eu não tiver ainda essa condição de me conectar, que eu possa aprender a lição de Jesus, de forma que toque a minha alma, que eu compreenda qual a sua verdadeira mensagem, mas não deixe jamais de segui-lo. Que os bons espíritos nos amparem nessa jornada, nos intuam nos melhores sentimentos e pensamentos, por hoje e sempre. E livraria, disponível ao público. Então, vamos agradecendo aos nossos queridos ouvintes que nos acompanharam pela Rede Boa Nova de Rádio,
aos nossos amigos que estiveram conosco através das redes sociais e aos senhores e senhoras presentes aqui no salão, desejando a todos uma boa noite e que Deus, nosso Pai, abençoe a todos. Vão em paz.